Para eu poder fazer o ensaio, eu tenho que austenitizar o material. Se eu não austenitizar o material, não tem transformação. No caso aqui desse material 8630, a temperatura de austentização dele está por volta de 1.300 graus Fahrenheit. Não, 1.400 Fahrenheit, desculpa. Que dá aproximadamente uns 800 graus Celsius. Então, a partir dessa temperatura, eu faço o resfriamento e eu vou ter a transformação que eu mostrei para vocês aí, né? E para cada taxa de resfriamento, eu obtenho os produtos que eu mostrei para vocês antes, né? Então, o diagrama CCT, ele é muito dependente da velocidade de resfriamento que a gente atinge. Então, por exemplo, na curva a gente pode ver que teve uma velocidade de resfriamento muito alta, né? Na curva B, um pouquinho menos, na curva C, um pouquinho menos, na curva D, bem menos, né? Se vocês olharem lá embaixo, o tempo está em escala logarítmica, né? Então, essas velocidades de resfriamento a gente vai conseguir determinar de maneira exponencial. Por exemplo, a taxa de resfriamento do... Então, só uma hipótese, tá? Eu não tenho os valores aqui, mas eu vou mostrar um diagrama daqui a pouco para vocês que eu vou ter os valores. Por exemplo, a taxa de resfriamento da curva A, vamos supor que é 100 graus Celsius por segundo. A curva B, provavelmente 10 graus Celsius por segundo. A curva C, 1 grau Celsius por segundo. E a curva D, 0,1 graus Celsius por segundo. É assim que funciona. Por quê? Porque eu resfriei a partir de uma ponta, né? Então, a primeira ponta que resfriou, ela sofreu aquele choque térmico bem inicial. Então, a velocidade de resfriamento ali foi alta. Já na curva B foi um pouquinho menos, na curva C menos. E a curva D, que está lá longe, ela é a última parte a resfriar. Então, o resfriamento nela é bem lento, né? E é assim que se comporta a maioria dos metais e ligas quando são resfriados, né? Porque sempre, sempre, sempre eles são resfriados a partir de uma ponta, né? Ou quando se trata de uma superfície, eles são resfriados a partir de uma interface, né? Em uma junta soldada, isso não é diferente. Por isso, quando a gente observa ao microscópio, vocês vão ver, quando vocês forem fazer uma análise metalográfica ou uma análise por réplica, dá para perceber as transformações que essas isotermas provocaram no material. Muitas vezes, se o material sofreu um superaquecimento e ficou por muito tempo nessa condição, isso some. Essa hereditariedade, essa transformação que é transferida para o material por conta dessas isotermas, ele some, porque esse último ciclo térmico para o qual o material foi submetido de superaquecimento durante um tempo muito longo, apaga isso. Quando você vê que isso foi apagado, é porque você está diante desse quadro. Uma temperatura muito alta por um longo período, que é o caso do coalescimento que eu citei para vocês anteriormente, tá? Mas é normal você ver uma microestrutura e ver esse registro que fica causado por essas isotermas.